Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos à disciplina Monografia 1. Eu sou o professor Bruno Tamancoldi, com muita alegria vou ministrar essa disciplina para vocês, que vai ser basicamente a construção do pré-projeto de pesquisa. Bruno, por que isso agora? Agora a gente vai ter um professor na Monografia 1 e um professor na Monografia 2. Justamente, vou explicar isso agora. Nós do CTH, Centro de Teologia e Humanidade, estamos tabulando a quantidade de alunos que se matriculam em monografia 1 e não defendem monografia 2. E a gente percebeu que o maior fator de evasão, que isso quer dizer, a pessoa abandonou a universidade, é a monografia, por incrível que pareça. A pessoa muitas vezes faz todas as disciplinas, chega na monografia, trava. Isso acontece, tá? Então, nós do CTH fizemos algumas ações para tentar minimizar esse fantasma da monografia, que não é nada fantasmagólico, muito pelo contrário, é muito tranquilo, né? Se você cumprir aquilo que será proposto nas atividades e nas aulas. Então, a primeira ação foi colocar a disciplina Metodologia do Estudo e da Pesquisa no 5º período. Visto que no primeiro período, muitas vezes, o aluno não tem tanta maturidade para estudar o que é pesquisa, o que é tabulação de dados. O aluno, às vezes, não está muito interessado naquilo naquele momento, porque ele sabe também que ele só vai usar aquilo no 7º período. Então, tem uma distância muito grande entre o conteúdo de metodologia do estudo da pesquisa e a monografia 1. Então, a gente puxou a monografia para o 5º período, mais próximo de monografia 1. E transformamos monografia 1 em verdadeiramente um projeto de pesquisa. A construção de um projeto de pesquisa. Ou, como eu gosto de falar, né, metodologia aplicada. Tá? Seria uma metodologia aplicada ao projeto. Basicamente, isso que nós vamos fazer. Uma metodologia aplicada ao projeto de pesquisa, porque seria impossível um professor orientar pedagogia, letras, filosofia, história, teologia, e é por isso que eu vou ajudá-los a montar esse pré-projeto de pesquisa. Fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar de uma maneira paulatina, sempre com vídeos e com muita interatividade. Então, já te peço que imediatamente você recebeu já o e-mail falando desse vídeo, falando dos componentes que tem nesse vídeo e falando um pouco da regra do jogo, como é que vai funcionar essa disciplina. Você, por favor, salva o meu contato de WhatsApp, coloca lá Bruno Monografia 1, para você tirar suas dúvidas comigo. Além disso, tem todos os canais de comunicação da universidade, tem meu e-mail, tem a plataforma, mas eu gostaria que preferencialmente você usasse ou o meu e-mail institucional, bruno.tamancolde@cp.br, ou meu WhatsApp, 24 992 52 9846. Então a gente vai tranquilo, justamente para fazer esse pré-projeto. Bruno, o que é um pré-projeto de pesquisa? Basicamente, são os componentes metodológicos do seu trabalho. Então, como que você vai apresentar o seu trabalho? Como que você vai orquestrar e organizar o seu trabalho verdadeiramente, tá? Então, tem os elementos pré-textuais, que depois vou botar um arquivo para vocês com os elementos pré-textuais, e tem os elementos textuais. Então, basicamente, nós vamos fazer os elementos pré-textuais e os elementos textuais no primeiro capítulo. Então, nesse primeiro capítulo, deve conter o quê? Um memorial. O que é um memorial? Uma coisa que se utiliza muito hoje, principalmente na pós-graduação. Um memorial, você vai contar um pouquinho para mim por que a pedagogia. E o que te fez fazer pedagogia? Por que história? E o que te fez fazer história? Claro que nesse memorial, você não precisa matar ninguém, tá? Não precisa contar detalhes da sua vida pessoal, são detalhes acadêmicos,
são detalhes da sua vida acadêmica. Eu vou colocar o meu memorial de pesquisa do mestrado, que é um memorial que considero que ficou bem bacana, para você tomar como exemplo e você preencher esse caminho. Depois do primeiro capítulo, pode colocar primeiro capítulo, geralmente que eu indico, primeiro capítulo, questões metodológicas, ou os caminhos da pesquisa, fica muito legal também, você vai mostrar para o seu interlocutor o que você vai apresentar nos capítulos. Então é como se fosse a sinopse de um filme, ou o trailer de um filme. Claro que tem coisas nesse trailer que só vão aparecer depois que o filme for gravado. Olha, você só monta um trailer de um filme depois que o filme foi todo gravado. Você pega, recorta e faz o trailer. A introdução também é um pouco assim. Você só pode introduzir uma coisa que você já escreveu, porque corre o risco de você introduzir e no meio do caminho você ir para outro lugar e você tem que mudar a introdução. Pesquisa é assim, gente. Muitas vezes na pesquisa, você está procurando o seu pendrive e acha seu cortador de unha. Você está procurando uma coisa e acha outra. Isso não é ruim, isso é muito interessante. Então eu vou te ajudar com várias questões para que você verdadeiramente possa escolher o seu tema, delimitar o tema através de um título, criar um problema de pesquisa, justificar esse problema de pesquisa, criar os objetivos específicos e gerais, criar um cronograma de pesquisa e colocar os referenciais teóricos sobre esses temas, sobre o tema que você vai trabalhar, tá? Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso. Hoje é só um vídeo mais introdutório e que nós vamos começar mostrando também um pouco como que está lá a plataforma. Deixa eu abrir aqui para vocês, compartilhar aqui a minha tela. Isso, maravilha. Então, aqui na plataforma de ensino à distância da universidade, você vai entrar aqui em graduação, vai fazer o seu login, a sua senha, e eu já estou logado. Eu vou entrar lá em monografia 1, tá? Aqui, basicamente, tem a minha apresentação, tá? Tem falando um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica aqui na UCP, para quem é de outro curso, né? Pedagogia, letras, filosofia, teologia, talvez não me conheça tão próximo. Os alunos de história me conhecem bem, que eu sou coordenador atual. Aqui tem um pouco sobre a disciplina, sobre os roteiros de estudos, o critério de avaliação e o programa, tá? Aqui é um pouco definindo o seu tema, então eu vou mostrar para vocês o que basicamente nós vamos fazer nessa definição de tema, que é recortar e definir o tema, definir o problema, montar o pré-projeto de pesquisa, que esteja metodologicamente correto, tá? Direcionar você para a monografia 2 com base de pesquisa bem estabelecida e fundamentada. Esse trabalho que nós vamos fazer em monografia 1 vai adiantar muito a vida do professor de monografia 2. Tá? E por incrível que pareça, monografia 1 é muito mais complexo do que monografia 2. Por quê? Porque a gente só sabe, a gente só começa a andar, gente. A gente só pega o caminho quando a gente tem um destino. Ninguém sai andando aleatoriamente. Então, a monografia 2, monografia 1, na verdade, vai te dar esse caminho. Eu vou tentar também construir com vocês um sumário hipotético. Não coloquei aqui ainda, tá? Vai ser um tema um pouco mais para frente. Um sumário hipotético. O que é um sumário? É como você colocar dados em um GPS. Tá? Você estabelece ali um sumário. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então, isso é importante para que você saiba exatamente para onde você está indo. Tá? Então, aqui é a primeira comunicação. O vídeo vai entrar exatamente aqui embaixo do formulário. E aqui é o formulário que eu vou pedir agora, num primeiro momento, para vocês preencherem. Então, caros alunos e alunas desse formulário, quero que vocês respondam uma série de perguntas acerca do tema escolhido, a relevância e das possibilidades de pesquisa. Tá? Dessa forma, eu posso estabelecer um panorama geral de intenções de vocês para a monografia e assim orientá-los melhor no pré-projeto.
As respostas de vocês também poderão ser utilizadas pelo seu orientador de monografia 2, tá? Então, basicamente, qual o teu curso? Tá? História, pedagogia, letras e assim sucessivamente. Nome completo, tá? Porque depois eu vou fazer uma tabulação. Qual o tema que você considerou trabalhar em monografia? Opa, aqui a gente para um pouquinho. O que é o tema? É a área de abrangência do teu título. Isso é a primeira comunicação que eu faço para vocês. Tema é diferente de título. Por exemplo, eu quero falar sobre a história do futebol. Pô, é impossível falar sobre a história do futebol. Eu quero falar sobre a educação de jovens e adultos. Também é impossível. Eu quero falar sobre alfabetização. É impossível. Por que é impossível? Porque isso não é um título. Isso é um tema. Dentro do tema que você escolheu, eu quero que você recorte um título, tá? Aqui, nessa pergunta, eu quero que você coloque o tema. Então, o tema vai ser futebol, tá? Eu vou preencher aqui, ó. Curso, história, nome completo, Bruno Tamancold. Tema, futebol. Fale um pouco sobre a relevância do seu tema em relação à área de estudo. Aí eu posso colocar a história do futebol é importante, a educação dos jovens adultos é importante para a pedagogia, a música polifônica é importante para a música, assim sucessivamente, tá? Em todas as disciplinas que você estudou ao longo da graduação, qual foi ou quais se encaixam melhor dentro do seu recorte temático? Então, eu posso colocar aqui, de repente, História do Brasil. Ó, eu estou falando sobre EJA, sobre educação de jovens e adultos, eu vou ter uma disciplina em pedagogia específica sobre isso. Se eu estou falando sobre alfabetização, eu estou falando sobre alfabetização e letramento. Se eu estou falando sobre inclusão, eu vou ter uma disciplina sobre inclusão. Se eu estou falando sobre ludicidade na educação básica, eu vou ter uma disciplina de jogos e ludicidade. Entende? Tá? Vamos lá. Fale um pouco sobre a relevância do seu tema, que eu não respondi, ficou assim. Quais as fontes você pensa em utilizar na monografia? Então, por exemplo, se eu tenho um tema de pesquisa, eu vou tirar isso de onde? Eu já tenho, basicamente, uma fonte, um livro que eu já li, ou um pesquisador, ou eu posso perguntar isso para alguém. Entende? Você tem que ter um referencial teórico e um bibliográfico. O que é o referencial teórico? Eu vou pegar a teoria daquele cara e vou puxar para o meu tema. E através desse livro, eu vou delimitar o meu título. Como que eu vou delimitar o meu título? Recortando. O tema é algo grande. O título é algo pequenininho, tá? Pequenininho. O título você vai olhar uma coisa pequena, um recorte temporal pequeno, um recorte epistemológico pequeno, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Então, eu quero falar sobre o futebol no Brasil. É possível isso? Não. Nós temos 80 clubes no Brasil, entre Série A e Série B, e o futebol no Brasil tem quase 150 anos. É impossível. Ah, eu quero falar sobre futebol no Rio de Janeiro. Opa, recortei. Eu quero falar sobre futebol no Rio de Janeiro e sobre o Flamengo. Opa, recortei mais ainda. Mas ainda é muito grande, né? Porque o Flamengo tem mais de 100 anos. Então eu quero falar sobre o futebol no Rio de Janeiro, o Flamengo no ano de 1987. Opa! Então eu devo responder no título. Quem, aonde, como e quando. Por exemplo, eu quero estudar sobre a EJA. Pô, mas é muito grande. Isso é um tema. É isso que você vai responder nessa pergunta. Um tema. Tá? Quero falar sobre a EJA. É um tema. Só que falar sobre isso é muito difícil, porque é muita coisa. Eu quero falar sobre a EJA em Petrópolis. Opa, já recortei. Eu quero falar sobre a EJA em Petrópolis na escola tal. Opa, recortei mais ainda. Eu quero falar sobre a EJA
em Petrópolis, na escola Jandira Bordignon, no ano de 2019. Opa, eu tenho um trabalho. Pense, gente, quando a gente for recortar tanto o nosso tema quanto o nosso título, pense na área médica, tá? Hoje, dificilmente você vai num clínico geral, tá? Dificilmente. Você vai numa pessoa que é especialista no dedo polegar da mão direita. Por quê? Quanto mais recortado, mais específico é. E isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom. A pessoa vai saber tudo sobre o dedo da mão direita, o dedo polegar da mão direita. Então é isso que você tem que fazer no seu título, tá? Quais foram as fontes que você utilizou? Então você tem que colocar pelo menos uma fonte. Seu futuro tema precisará passar pelo comitê de ética? O que é isso? Eu vou ter questionário? Eu vou lidar com pessoas, tá? Vai ser um trabalho sobre história oral? Eu vou ter coleta de dados? Eu vou fazer entrevista e vou tabular essas entrevistas? Sim, não, não sei. Tá? Bruno, não sei ainda, porque eu ainda não tenho o título da minha pesquisa. Eu tenho só o tema. O tema é futebol. Eu não sei se eu vou fazer entrevista com ninguém. Você clica lá, não sei, que a gente depois vai tabular. Você já considerou algum título para a sua monografia? Se sim, qual? Então eu vou colocar aqui, ó. O Campeonato Brasileiro de 1987. Esse é aí eu posso botar um parênteses aqui, um subtítulo. Copa União. Esse é o meu título. Olha que legal. Sabia que tem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso? Inclusive, eu participei de uma banca de monografia no Direito, alguns anos atrás, falando sobre isso. O Campeonato Brasileiro de 1987. A Copa União. Vou botar a Copa União aqui, ó. E aí, o que eu vou trabalhar? O meu tema é o futebol. Mas o meu título já recortou. É o futebol, mas é o Campeonato Brasileiro de 1987 e a Copa União. A partir disso, gente, eu vou estabelecer meu problema de pesquisa. O que eu quero demonstrar com isso? Qual que é a minha hipótese de pesquisa? Então, eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é o problema. O Flamengo é verdadeiramente o campeão brasileiro de 1987 ou é o Internacional? Interrogação. Olha, eu já tenho objetivos, eu já tenho justificativas. Qual que é a justificativa? Elucidar a questão do Campeonato Brasileiro de 1987. Tá vendo, gente? Eu não sei muita coisa sobre o Campeonato Brasileiro de 1987, mas eu sei muito de metodologia. Quando você sabe muito de metodologia, você pode pesquisar sobre qualquer tema. E é justamente isso que eu quero te ensinar. Te ensinar as questões metodológicas, e quando você entender como faz, pô, meu amigo, minha amiga, você vai brincar com as temáticas, você vai brincar com os títulos. Entende que interessante? Indique até 2 professores que você deseja ter como orientador na monografia 2. Então, por quê? Porque dependendo do teu título, dependendo do teu tema, você já vai começar a vislumbrar algum orientador. Eu vou entrar em contato com esse orientador para também poder nos ajudar com isso, tá? Claro que agora não fique muito preocupado com o seu título, tá? Tente colocar um título basicamente com aquilo que eu falei, né? Recortar o tema. O tema é futebol. Eu vou ser futebol no Brasil, Flamengo, 1987, Copa União. O meu tema é sobre educação de jovens e adultos, ou sobre alfabetização. Alfabetização. Aonde? Em Petrópolis. Na escola tal. No ano tal. Recortei. Tá? Ou o meu trabalho é sobre políticas educacionais. Eu quero falar sobre a LDB 9394/96. Tá, mas o que é na LDB? O que especificamente? O tema é LDB. Qual LDB? A 9394? A 5692? Entende? Você tem que recortar.
tá? Mas não fique preocupado tanto com o título. O título a gente vai compondo ao longo do caminho. O que é muito importante é que você coloque o seu tema, tá? Quais fontes que você procurou, que você já viu, que você já olhou, você está no 7º período, né? Com certeza você já tem uma ideia do que você vai fazer. E se não tiver uma ideia também, eu vou te ajudar a ter essa ideia. O objetivo aqui é esse, tá? Não é chegar em monografia 2 cru, é chegar em monografia 2 já com um arcabouço teórico, já com os dados para a pesquisa no GPS. Eu sei exatamente para onde eu vou. Eu vou para esse lado da pesquisa. Eu vou para a pesquisa de coleta de dados. Eu vou para a pesquisa quantitativa. Eu vou para a história oral. Entende? Então, o objetivo basicamente é esse, tá? Deixa eu mudar aqui a telinha. Isso, vou parar aqui de compartilhar. Tá? Então, gente, basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês nesse primeiro momento. Lembrando que eu estou à disposição de vocês pelos meios de comunicação da universidade. Tá? Meu e-mail, depois eu vou colocar também, vai lá no e-mail que chegou para vocês agora, tá? brunotamancol@ucp.br e meu WhatsApp, 24 992 52 9846. Eu peço preferencialmente que você utilize esses 2 meios de comunicação. Claro que você também tem a plataforma EAD, que você pode utilizá-la. Porém, a plataforma eu não consigo responder imediatamente. E eu só consigo responder se eu estiver logado na plataforma. O e-mail, em qualquer lugar, eu consigo responder. O WhatsApp também. Meus alunos de história sabem que eu respondo rapidinho o WhatsApp, então qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, que a gente vai seguir essa empreitada que é a monografia juntos. Bruno, mas é muito difícil, todo mundo coloca medo. Calma, calma. Escrever é muito difícil, sem dúvida nenhuma. Você tem que transformar a sua ideia em um texto de uma tal forma que o interlocutor, a pessoa que está lendo o que você escreveu, entenda exatamente o que você pensou. Não é uma atividade tão simples, mas eu estou aqui com muita disposição e com experiência de quase 20 anos em metodologia do estudo da pesquisa para te ajudar a sanar todas as dificuldades. O objetivo é que você se sinta motivado em escrever e encerrar o seu curso de maneira brilhante. Conte comigo e a gente está junto. Até a próxima.